Bom dia, professor Humberto. A gente está aqui para apresentar nosso trabalho de logística e meio ambiente. Só para o senhor saber, nós somos o grupo 2 noturno e o nosso projeto é modelagem de impacto de uma feira livre no trânsito no município de Santo André. Então, a nossa apresentação vai conter um pouquinho da descrição do projeto, que a gente vai explicar qual é o nosso objetivo, o que a gente quer com esse projeto, um pouquinho da revisão bibliográfica, que é o embasamento teórico que nós tivemos, a nossa metodologia, em que eu vou explicar qual software foi utilizado e como que a gente fez para fazer esse projeto, um pouco dos nossos resultados, que a gente dividiu nossos resultados por cenários, e um pouquinho sobre nós, os autores. Vamos começar agora falando um pouquinho da descrição do nosso projeto. O objetivo do nosso trabalho é apresentar os impactos sobre o sistema viário local e de transporte de mercadoria por uma feira livre no município de Santo André. Então, a gente trabalhou com CRAISA, que é a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, que é uma empresa pública. Ela foi criada nos anos 90 pela Prefeitura Municipal de Santo André, e de acordo com uma matéria que a gente usou para se embasar do Diário de Grande ABC, CRAISA é um dos 5 maiores de centro de distribuição de alimentos no estado de São Paulo, e contando nas suas instalações, inclusive com o SEASA, por meio de qual distribuidores e produtores rurais comercializam mais de 10 mil toneladas de alimento por mês, entre frutas, legumes, frango, peixe. Isso totaliza mais de 130 mil toneladas anuais para atender o comércio varejista. E também é função da CRAISA organizar e fiscalizar as 73 feiras livres aqui no município de Santo André. A área de estudo foi selecionada buscando uma região que fosse próxima ao CRAISA e por possuir uma feira livre de rua em que se pudesse averiguar o impacto do bloqueio do trânsito local. A feira livre foi analisada, fica aproximadamente 800 metros da UFABC e é 1,5 km do CRAISA, ocupando a Rua Tordesilhas e parte da Rua Porto Seguro, e eu vou mostrar no mapa. Aqui é o local que a gente escolheu para fazer nossa análise, Rua das Tordesilhas e o início da Rua Porto Seguro. E no entorno ficam vários supermercados, aqui como Sonda, Carrefour, e ela também fica a 800 metros da Universidade Federal do ABC. Agora vamos falar um pouquinho da revisão bibliográfica. Conforme eu já expliquei já nos slides anteriores, a missão do CRAISA é administrar, fomentar as atividades do segmento de alimentação, principalmente relativo ao hortifruti granjeiros, através de políticas de abastecimento, fiscalização e distribuição. O CRAISA se encontra localizado na Avenida dos Estados, 2195, bairro Santa Terezinha, aqui em Santo André. Vamos discutir agora a metodologia utilizada nesse projeto. A gente utilizou para fazer esse trabalho o software iSum, a partir dessa ferramenta aqui, criar polígono, que foi delimitado um polígono da área de estudo, né, que seria a feira que a gente escolheu, e depois a gente criou uma subrede contendo as vias, e foram criadas simulações com 3 cenários distintos. Para nossa análise, nós dividimos em 3 cenários. Primeiro cenário, o cenário base, que é o cenário contendo os dados dos fluxos atuais de veículos na matriz, que seria os dias que não são relativos à feira. Depois, o primeiro cenário, o cenário C1, que é contendo os dados de fluxo modificado pela maior densidade de caminhões e combis em dias de feira. E por último, o cenário C2, que é o cenário contendo os dados de fluxos modificados pela maior densidade de caminhões e combis em dias de feira, considerando a total interdição dos fluxos da Rua Tordesilhas e vias adjacentes cujo tráfego é afetado pela feira. Aqui se encontra o fluxo da nossa metodologia utilizada, que é a definição de empreendimento, depois polo gerador de viagens, CRAISA, cadeia de suprimentos, feiras livres, dinâmica de fluxos,
Depois a gente jogou isso no software iSum, criamos subredes, feira da rua Tordesilhas, cenário base, cenário Chrysler feira, cenário feira interditada, depois os centroides, modificação de matrizes, traçado da rota, demanda de rede, cenário de alocação macro, experimento e, por fim, a nossa coleta de dados. Agora eu vou falar sobre os nossos resultados e, conforme expliquei anteriormente, a gente dividiu por cenários. Então, nosso cenário base, a figura que eu vou mostrar a seguir, mostra as pontuações obtidas por sessão para o cenário base, considerando todos os modais de transporte, e esse cenário considera que não há feira e não há transporte de mercadorias e será usado como parâmetro para a gente comparar entre os cenários 1 e 2. Então, conforme observado aqui, cenário base, essa daqui é a nossa feira. Não apresenta um tráfego muito intenso, apenas dando ênfase, essa daqui é a Avenida Estados Unidos, essa daqui é a Rua Japão e também conta como tráfego aqui a Rua Alemanha. Agora, como resultados do cenário 1, que considera o transporte de cargas até o local da feira, levando em conta caminhões utilitários, porém sem a obstrução das vias onde ocorre a feira. Então, a gente consegue observar que há um aumento no custo e no fluxo médio da rede, considerando tanto os modais de automóveis quanto os modais de transporte de carga e a relação VC, que é uma relação que, quanto mais congestionada está a seção, é maior essa relação AVC. Então, a gente conseguiu observar um aumento de 0,62% na média, que indica um aumento de engarrafamentos. Também se observa um aumento dos desvios padrões das métricas da rede, o que indica que o impacto é local, ou seja, quase não afeta os locais mais distantes da rede. Então, aqui está a tabela comparativa entre cenário base e o cenário 1, que essa relação aqui praticamente não afeta, com 0,62%, e como desvio padrão da seção, a gente teve 6,24%. Então, o que a gente nota em relação ao cenário base é apenas um leve aumento do uso das vias em geral, que isso indica a utilização de rotas alternativas para desviar das vias mais congestionadas, intensificando a ocupação média da rede, distância e o custo total da rede. Agora falando sobre o cenário 2, que considera o dia da feira com a interrupção das vias necessárias, e a gente consegue verificar que há um aumento do fluxo local e uma diminuição no fluxo das vias mais distantes, ou seja, neste cenário é possível afirmar que praticamente toda a rede é significativamente afetada. Então, no cenário 1, a gente tinha observado que era 0,62% a média das sessões, e agora nesse cenário, no segundo cenário, a gente já consegue verificar já que aumenta um pouco relativamente, 3,34%, e também aumenta o nosso desvio padrão aqui, que seria aproximadamente 30%. E em relação ao cenário base, nota-se um aumento expressivo das vias paralelas ao local de feira. Então, aqui a nossa feira, conforme a gente vê, está tudo zero, e a gente consegue observar que nos locais adjacentes tem um aumento bem expressivo em relação ao cenário base. E por fim, eu vou falar um pouco sobre os autores. Somos o Grupo 2 Noturno, Caio Azeredo, Felipe Cardoso Bellato, Gabriela dos Anjos Oliveira, Gerlene Cavalcante, Letícia Portugal, Leandro Sorrente, Henrique Moraes Mesquita, Tiago Andrade e eu, Verônica Badures. Então, professor Humberto, espero que o senhor tenha gostado do nosso trabalho e eu queria dizer que a gente se dedicou muito para fazer esse trabalho da melhor maneira possível.